Agora, vamos para a nossa aula de artes. Hoje, na nossa aula de artes, iremos falar sobre dois assuntos. Os romanos invadem a Grécia e em Roma, o circo. Começando sobre os romanos invadem a Grécia. No século II a.C., os romanos conquistaram a Grécia e ficaram encantados com a arte grega. Veja a escultura ao lado, feita por um artista anônimo romano. Ele foi inspirado na mitologia grega. Temos aí uma escultura que era lá da antiga Grécia e que foi inspirada nos gregos, certo? Continuando, havia diferenças entre as formas de artes gregas e romanas. Os gregos, por exemplo, costumavam representar nos frescos cena de vida cotidiana. Já os romanos gostavam de pintar a natureza morta. Então, os gregos, eles caminhavam mais para esse caminho de esculturas, de criar estátuas. Já os romanos, eles dominavam mais a arte da pintura e eles se inspiravam em natureza morta, ou seja, ele se inspirava uma planta, por exemplo, e transferia ela para o quadro, com todas as texturas, com todas as formas e técnicas, para que essa pintura ficasse o mais real possível, tá certo, pessoal? Continuando o assunto agora, lá na página 411. Em Roma, o circo. O circo surgiu em Roma como continuidade do teatro grego. Os espetáculos apresentavam corridas de carro puxados por cavalos, combates de gladiadores e animais treinados. As lutas entre os gladiadores eram muito populares, pois demonstrava força e coragem, qualidade e admiração pelos romanos. Então, o circo ele surgiu lá na Roma e ele tinha algumas modalidades diferentes do que a gente tem hoje, que hoje em dia é mais apresentação de palhaço, de pessoas que fazem malabarismo. Lá eles costumavam apresentar algumas lutas. Lá no circo romano também, eles costumavam representar essas coisas que vinham no circo em pinturas em forma de mosaico. Ou seja, eles faziam a pintura e para decorar, eles utilizavam pedaços de pedra, de cerâmica. Assim eles conseguiam dar uma aparência diferente e também real, tá certo? Os mosaicos são conhecidos desde a antiguidade. A origem da palavra mosaico vem do termo grego mosaico, que significa musa. Algumas obras em mosaicos foram originadas na Mesopotâmia pelos sumérios, datadas em 3.000 anos a.C. Os motivos eram geométricos e revelavam inspiração na arte da tapeçaria. Os mosaicos deixaram a sua gloriosa marca na história durante o Império Bizantino, que deixou uma vasta coleção da arte. Em todo o Império, os bizantinos faziam suas devoções e os mosaicos eram feitos principalmente em igrejas e templos, adornando paredes e abóbadas. Essas obras relatavam em sua arte personagens e acontecimentos bíblicos. Cabia aos artistas a realização em suas obras instantaneamente identificáveis por todos os observadores. Estão em todas as partes. A partir do momento em que o aluno estuda e conhece os mosaicos, ele passa a prestar mais atenção nas formas geométricas que estão em seu redor, ou seja, em ruas, praças, paredes, obras de artes e etc. Desde os tempos remotos, que superfícies planas, paredes ou solos,
têm sido pavimentadas com formas geométricas repetidas. Esse tipo de pavimentação é designado por mosaicos. Uma pavimentação do plano é um conjunto de figuras planas, não sobrepostas e que o reveste sem deixar espaços intermédios entre as figuras. Agora, vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de artes é lá na página 411. Os romanos costumavam fazer mosaicos com figuras de cachorro na entrada das suas casas. Vamos fazer um mosaico também? Desenhe um cachorro em uma folha. Pique papel espelho de uma cor em pedaços bem pequenos e cole-os sobre o cachorro que você desenhou. Use pedaços de papel espelho de outra cor para preencher o fundo do desenho. Então, pessoal, o papel espelho que ele está falando aí é o papel laminado. Vocês irão fazer um desenho. Pode ser outro desenho, não precisa ser precisamente um cachorro. Vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem, um desenho livre, da escolha de vocês. E colar papel laminado, vocês vão pegar o papel laminado, vão cortar ele, vão picar ele em pedaços pequenos e depois vão colar no centro do desenho de uma cor e do lado de fora do desenho, fora do contorno de outra cor, para vocês perceberem como fica. Se vocês não tiverem papel laminado, vocês podem utilizar outro papel que dê um destaque, vocês consigam ver a questão dos mosaicos, que é essa técnica de utilizar pedacinhos de papel para preencher o desenho, para ele ter outra... Certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Beijos!